Olá, meu nome é Matheus Vieira de Castro e junto com os alunos Gabriel, Caroline e Vitor, também orientado pela professora Thais Vernaglia, vamos estar responsáveis pela apresentação do trabalho titulado de Perfil Brasileiro do Consumo de Drogas em Estudantes da Área de Saúde nos cursos de graduação após o ano de 2006. Para a gente introduzir, então, o nosso tema e apresentar muito do que nos motivou a estudar o assunto, a gente se baseou bastante nos relatórios mundiais sobre drogas publicados pela ONU, tá? Então, em um desses relatórios, foram estimados que em 2020, aproximadamente 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo, tá? Além disso, em 2019, estima-se que 36 milhões de pessoas sofreram de transtornos pelo uso de drogas, tá? Sendo que destas, apenas 1 a cada 8 receberam ajuda profissional. Além disso, esses documentos, nesses relatórios da ONU, muito se deu foco na juventude também, em relatórios anteriores principalmente, eles são incisivos na contestação de que pessoas jovens, né, na idade entre 15, 30, 40 anos, eles usam drogas até 30, com um número até 30% maior quando se comparados a alguns anos atrás. Então a gente vê que esse número de pessoas, principalmente jovens, utilizando drogas, né, e sofrendo de um uso abusivo de drogas, eles vêm aumentando a cada dia mais, se tornam cada vez mais preocupantes. E mais especificamente, na população dos estudantes da área de saúde, né, dos estudantes de graduação da área de saúde, também percebemos que esse número vem aumentando a cada dia mais. O Cândido e outros, né, em 2018, por exemplo, eles concluíram, né, eles mostraram, através de pesquisas, uma alta prevalência do uso de drogas em estudantes de medicina, por exemplo. Então, é um problema muito sério, muito grave na nossa sociedade atual, principalmente, né, porque essa população, os futuros profissionais de saúde, eles vão ser vistos invariavelmente pela população, em geral, como um exemplo a ser seguido, né? Então, eles, estudantes e futuros profissionais da área de saúde, fazerem uso abusivo de drogas, pode passar a impressão de que o consumo de drogas não são perigosos, né? Então, além disso, né, o artigo publicado em 2015 por Roncero mostra que a experiência própria de uso do profissional pode influenciar, sim, a percepção e a detecção de pacientes com uso problemático de substâncias. Isso pode levar ao subdiagnóstico e ao não tratamento dessas pessoas. Portanto, visto este problema, o objetivo de nossa pesquisa é compreender o perfil do consumo de drogas lícitas ou ilícitas em estudantes da área de saúde, dos cursos de graduação e avaliar as atitudes e crenças frente ao fenômeno das drogas, após a instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, em 2006. Então, a gente usa esse marco temporal, né, de 2006 em diante, que foi quando foi estabelecido o SISNAD, né, que mudou substancialmente a forma com que, no Brasil, a política pública enxerga esse fenômeno de drogas. Então, a gente achou importante fazer um corte temporal no ano de 2006. Quanto à metodologia, optou-se fazer uma revisão sistemática da literatura, tá? Utilizando as bases de dados PubMed, BVS, Embase e Cochrane, a partir de alguns descritores, né,
Foram utilizados, então, os descritores relacionados ao uso abusivo de substâncias, né, todos os seus similares, e eles foram associados com os descritores relacionados com a população a ser pesquisada, que seriam os estudantes de graduação da área da saúde. Tá? Então, todos esses descritores, como também os seus respectivos correspondentes em português, no caso dos bancos de dados nacionais, foram utilizados. A partir daí, então, com os artigos achados com a pesquisa na base de dados, foi feita a leitura por parte dos 5 participantes da pesquisa dos títulos e resumos dos artigos, né, para incluir ou excluir os estudos dentro da seguinte pergunta: qual o perfil do consumo de drogas lícitas e ou ilícitas em estudantes da área de saúde dos cursos de graduação após o ano de 2006 no contexto nacional? Como critérios de inclusão foram utilizados estudos com população estudada no Brasil, estudos transversais, ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, graduandos ou equivalentes da área de saúde, de acordo com a Resolução 218 de 97, né, do Conselho Nacional de Saúde, e como critério de exclusão foram utilizados estudos envolvendo os grupos além dos especificados, né, como, por exemplo, estudantes do ensino médio, residentes, pós-graduandos, trabalhadores da área de saúde, e artigos com coletas de dados anterior ao ano de 2006, né, que foi utilizado aí como marco temporal para os desfechos analisados. Então, após essa primeira análise, através de títulos e resumos, chegamos a um número de artigos aos quais fizemos uma leitura na íntegra para, de fato, avaliar quais os estudos que estudaram o que queríamos pesquisar. Agora, quanto aos resultados, né, a gente só vale destacar que, até o presente momento, os dados que foram coletados, né, após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, eles ainda estão em processo de análise. Tá? Então, só destacando que os resultados que aqui vão ser apresentados, eles ainda são preliminares e são passíveis de alterações. Tá? E ainda vão ser mais detalhados e mais análises vão ser feitas a partir desses dados. Mas o que temos até agora é o seguinte: 27 artigos atenderam aos critérios de inclusão, então, a partir de 27 artigos, vamos fazer todo esse processo de análise de dados e algumas constatações que já obtivemos. Com relação ao ano de publicação, os anos que mais obtiveram publicações acerca dessa temática foram 2008, tá, com 6 artigos, representando 22% do total, e 2010, com 5 artigos, representando 18% dos totais. Além disso, dentre os artigos selecionados, a maior parte deles aborda o consumo de substâncias entre estudantes de medicina ou de enfermagem, tá? Então, em 52% dos artigos abordada o consumo em estudantes de medicina e em 48% em estudantes de enfermagem. Poucos artigos, né, que faz a pesquisa com alunos de outros cursos. Tá? Lembrando que não necessariamente as pesquisas são feitas apenas com alunos de um curso em específico. Quando a gente analisa os instrumentos mais utilizados para se avaliar o consumo de drogas, observamos que o maior uso, né, são dos seguintes questionários validados:
o questionário sobre o uso de drogas da OMS, o ASSIST e o AUDIT, tá? O questionário da OMS, ela foi utilizado em 8 artigos, o ASSIST foi utilizado em 5 e o AUDIT foi utilizado em 4, tá? Durante essa primeira análise de dados, também verificamos que as drogas mais consumidas entre os estudantes da área de saúde, considerando os artigos selecionados, claro, são em ordem o álcool, seguido de tabaco, ansiolíticos e maconha. Alguns estudos mostram que o uso de tabaco está mais relacionado ao sexo masculino, enquanto o uso de ansiolíticos está mais relacionado com o sexo feminino. Foi um achado interessante que já obtivemos. E não foram encontradas evidências de que o abuso de substâncias seja mais comum em um curso, né, em um determinado curso, entre todos pesquisados. Tá? Entretanto, os dados mostram que, de maneira geral, o uso abusivo de substância entre estudantes da área de saúde é algo preocupante, pois apresentam, né, índices superiores aos da população em geral. Portanto, a nossa conclusão, né, com o que nós já temos até este momento, é que a população estudada apresenta alta prevalência no uso de drogas, o que demarca um sério problema que envolve não só o abuso e a adição por parte dos usuários, mas também compromete medidas voltadas à abordagem ao cuidado e ao rastreio de tal condição na população geral. Esse grupo, que é formado primordialmente por jovens adultos, graduandos de curso da área da saúde, tem importante papel nas diretivas futuras que irão compor as políticas de drogas e a abordagem do cuidado oferecido para tal questão de saúde. Dessa forma, nós entendermos as atitudes referentes ao assunto por parte dos futuros profissionais se faz uma ação prioritária, para assim propormos caminhos que considerem a complexidade do assunto e se baseiem em dados robustos para a produção de abordagens necessárias. Portanto, esse foi nosso trabalho, aqui estão nossas referências. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.